Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Só esse versículo aí nós vamos ler. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Eu vou ler aqui com os irmãos aqui na tela. Amém? Bote aí para nós aí. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Louvado seja Deus. Aí. Opa, está chegando. Aí, agora sim. Esse texto diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Vou repetir a parte final do versículo. Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E a pregação começa com uma pergunta: o que você faz quando você não sabe o que fazer? O que você faz quando não há o que fazer? O que fazer quando você não sabe o que fazer? Onde buscar força quando você não tem força? E uma última pergunta é: para quem olhar quando não há o que fazer? Primeiro eu quero falar um pouco do Josafá aqui em questão. Essa fala é a fala do rei Josafá. O rei Josafá, a Bíblia diz sobre ele que ele era um homem que andava na presença de Deus. A Bíblia diz sobre Josafá que Josafá reinou 35 anos sobre Judá, e quando começou a reinar, ele tinha 25 anos, reinou 25 anos em Jerusalém, começou a reinar com 35 anos de idade, e diz assim, que ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Irmão, essa é o resumo da biografia do Asa que a Bíblia traz para nós. É importante porque diz o seguinte, que ele tinha 35 anos quando começou a reinar sobre Judá, reinou 25 anos em Jerusalém, então ele morreu com 60 anos, e que ele andou no caminho do pai dele, que era Asa, que andou no caminho do Senhor e não se desviou, e fez tudo que era reto perante o Senhor. Ótimo currículo do rei Josafá. Então esse rei Josafá, mas depois a gente vai falar algo que aconteceu também com ele. Aliás, vamos falar agora. Embora o rei Josafá fosse um homem sincero com Deus, reto com Deus, andou com Deus, o texto começa dizendo isso, mas também o texto diz que Asa, por um momento, vai se juntar. Contudo, ele se junta, o rei Josafá, vai se juntar com uma pessoa que não devia a ele se juntar. E quantas vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente se alia com quem a gente não pode se aliar? Olha só o que diz o texto. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Então ele, que era um homem que andava sinceramente com Deus, em caminhos retos com Deus, vai se aliar com Acasias, que era um homem que agia de maneira ímpia, iníqua. E eles vão se juntar para uma aventura, para uma investida, mas isso Deus não vai permitir. Aí o versículo 37 diz assim: porém Eliezer, aliás, olha o 36, aliou-se com ele para fazerem navios para que fossem a Tarsis, e fizeram os navios. Então vamos fazer navios para ir até Tarsis. Só que o rei Acasias queria isso e se juntou, convidou, Josafá foi nessa empreita, se juntou com Acasias, vamos fazer os navios, mas ele não perguntou para Deus se Deus aprovava. Meu irmão, quando você for entrar numa empreita, você tem que consultar a Deus, principalmente se a sua empreita for com alguém que não anda com Deus. Aliás, você nem deve investir em empreitas com quem não anda na presença de Deus. Porque você anda na presença de Deus, você serve a Deus, você não pode se aliar com quem não serve a Deus, é complicado.
Ele se aliou. Aí diz o texto no 37 que, porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto se aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios quebraram e não puderam ir a Tarso. Deus está dizendo: está vendo, ô Josafá? Adiantou você se aliar com Acasias? Vocês decidiram fazer navio para ir para Tarso? Tá bom, vocês fizeram navio, mas vocês foram? Vocês não foram, sabe por quê? Porque os navios quebrou tudo. Porque Deus não autorizou. O que pode ter acontecido aqui, provavelmente, segundo o estudo aqui desse texto, é que eles fizeram os navios, e na região que eles fizeram lá, quando eles colocaram o navio na água, pode ter vindo um vento, e os navios, antes de chegar no mar, já se despedaçaram nas pedras, mesmo na baía, antes de entrar no mar, já quebrou, todos os navios quebraram. Ou seja, consulte a Deus antes de fazer alguma coisa. Porque você pode até construir navio, mas chegar onde tem que chegar, não chega. Porque o pescador pode até saber a técnica, ter a boa isca, a boa ferramenta, mas o peixe é de Deus. Você pode ser um bom pescador, as suas tralhas de pesca pode ser a mais poderosa, você pode ter a melhor isca, mas nunca se esqueça que o peixe continua sendo de Deus. Então só vai pescar quem Deus permitir. Então não adianta, Josafá, você quebrou a cara. Você fez os barcos, fez os navios, mas não chegou onde tinha que chegar, porque Deus não permitiu. Mas dito isso, vamos voltar lá no Josafá, porque os filhos de Edom e os de Moabe, ou seja, os moabitas e os edomitas, se juntaram, se uniram para ir contra Judá, para ir contra o povo de Judá. Então eles se unem, os moabitas e os edomitas do Monte Seir vão se juntar para ir contra o povo. E quando o rei Josafá recebe a notícia de que aquele grande multidão, aquele grande exército de dois povos grandes que se uniram contra ele, estão vindo contra ele, o Josafá vai pronunciar o versículo 12 que nós lemos. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu juízo contra eles? Porque ele fala: Deus, eles estão vindo contra nós, é injusto isso. Porque quando a gente passou por lá, o Senhor deu ordem para a gente não matar esse povo, para a gente poupar, a gente poupou esse povo, e agora eles vêm contra nós, esse é o pago que eles dão. Ou seja, quantas vezes você faz algo de bom para alguém, e ao invés da pessoa ser grata, depois ela quer te prejudicar. Isso acontece, né? Como paga de uma coisa boa, a pessoa quer te fazer uma coisa ruim. Como pago de algo bom que você fez, você recebe uma coisa ruim. Ou seja, você ajuda alguém, abençoa alguém, ajuda a pessoa, e lá na frente, ao invés da pessoa ser grata, não, ela vai te fazer algo ruim, vai te perseguir, vai falar mal de você. Não se preocupe, isso está tudo na mão de Deus. É o que o Josafá está dizendo: Deus, o Senhor não vai fazer a sua justiça, porque eles são injustos, é injusto, Deus. A gente fez uma coisa boa para eles e eles vêm contra nós. Essa é a paga que eles nos dão. Então o Senhor não vai exercer o teu julgamento contra eles. E ainda ele diz o seguinte: porque em nós não há força para resistirmos. Irmãos, quantas vezes, hoje pela manhã nós falamos isso na escola dominical, quantas vezes nos falta força? Quantas vezes a gente está sem força para lutar? E alguém te pergunta: mas como que você continua lutando sem força? Porque não é mais você. A partir desse momento que você já não tem força, não é mais você quem luta, é o Senhor quem está lutando. É o Senhor que está lutando. Tem irmãos que eu conheço, irmãs que eu conheço, que eu digo verdade, eu digo: não sei como essa irmã está de pé. Aliás, a gente diz isso, mas a gente sabe como, né? É Jesus que está segurando, é Jesus que está sustentando. Perguntaram para uma menininha, jovem, mas servia a Deus, servia muito a Deus, uma jovem ainda, uma menina nova, e ela passando por várias lutas, várias doenças, enfermidades, mas firme na presença de Deus. E alguém disse: minha irmãzinha, como que a irmã consegue resistir tantas coisas do diabo assim? Como a irmã consegue resistir tantas coisas que o diabo faz? E ela disse: é fácil, para mim está fácil. Por quê? Porque eu mantenho Jesus no meu coração. Quando o diabo bate na porta do meu coração, eu mando Jesus atender. E quando o diabo bate na porta, é Jesus que atende a porta. Aí o diabo dá de cara com Jesus e está derrotado. Então é mais ou menos isso que acontece conosco. Porque tem momento, irmão, que não há o que a gente fazer.
Olha o que ele diz: nosso Deus. Ele começa com um lamento. Deus, não aguento mais. Sabe aquelas expressões que a gente fala bastante? Eu não aguento mais. Que mãe já não falou isso dentro de casa? Que mãe nunca falou, não aguento mais? Todos nós, né? E pais também a gente fala mesmo. Porque tem momento que a gente está cansado. E a gente fala, não aguento mais. Só que a gente fala isso e continua caminhando. Porque Deus nos dá força. Porque Deus nos dá ânimo. Porque Deus renova o nosso ânimo. Porque Deus nos mantém de pé. E a gente diz, eu não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Mas aí a gente vai orar a Deus. A gente está precisando e querendo aquela resposta assim, amém, fique em paz, você vai descansar agora. Não, aí Deus fala assim, aguenta um pouco mais. Luta um pouco mais. Busca, chora, vai buscar um pouco mais. Aí você diz, Senhor, mas já não tem quase nada aqui, como que eu vou busque mais? Você quer que Deus decrete o fim da batalha e Deus diz, não, batalha mais, lute mais. Aí a gente fica, Senhor, tem misericórdia, né? Deus, eu queria que o Senhor falasse hoje, basta, é o fim, você vai descansar agora. Não, lute mais, busque mais. Lute mais. Não há em nós força. Eu entendo que a primeira coisa, irmão, para Deus agir na nossa vida é reconhecer. É reconhecer que você não tem mais força. É o primeiro passo para a gente ser vitorioso. Porque o crente, quando ele bate no peito e fala, eu sou forte, eu sou firme, aí ele vai cair. Aí é a queda. Mas o crente que fala assim, olha, irmão, eu estou numa luta, eu preciso de força, eu quero que Deus me dê força, porque eu estou fraco. Esse crente vai vencer, porque Deus vai dar força, vai atender. Quantas pessoas eu conhecia, né? Eu conheci na fé que eram crentes super crentes. Não porque era forte, ele nunca caía, ele era poderoso, ele era maravilhoso, era crente, nossa. E quando passou, pensou que não, tomou um tombo. Mas aqueles crentes que vão assim, sabe, devagar e sempre, eles vão indo aí, ó. A São Silvestre, que você vê lá São Silvestre, quando começa a corrida, tem os quenianos que saem lá na frente, eles saem na frente, mas tem momento no começo da corrida, eles nem são o primeiro. O primeiro é alguém aí que sai desesperado, esse atleta de final de semana, né? Ele começa correndo lá igual um doido, aí ele, olha, passei os quenianos, aí ele vai embora. Nossa, aquele desespero, eu vou ganhar São Silvestre porque eu estou na frente dos quenianos, primeiro quilômetro, segundo. Daqui a pouco ele cansa, para, começa a andar devagar, daqui a pouco começa a andar. Quando chega no final, os quenianos ganham a medalha, depois de 1 hora, ele chega cansado, desanimado, porque ele quis correr muito rápido, não aguenta. Os quenianos sabem que você tem que começar devagar. Guarde a sua força para o sprint final. Então, irmão, quantos crentes na fé eu já encontrei? Né? Eu andando no meu passo e ele passa por mim e fala, ei, cara, você está tantos anos na fé e está aí ainda? Eu não, ó, passa voando, correndo. E eu vou do meu passo devagar e sempre. Só que chegar lá na frente, eu olho e o irmão está sentado, eu falo, irmão, o que aconteceu? Cansou? Não vou mais correr, não, chego, estou cansado. E eu continuo minha caminhada. Porque, meu irmão, não vou ganhar pela velocidade. A minha meta não é ganhar a corrida em primeiro lugar. A minha meta é concluir minha caminhada. Concluir minha caminhada. Foi o que Paulo fez. A fala do Paulo não é, eu venci a corrida, não. Paulo eu combati o bom combate, eu concluí, eu acabei, eu cheguei ao fim da minha carreira. Eu fui até lá, eu cheguei no fim. Não é chegar primeiro, é chegar. Então não importa se nessa minha caminhada tem momentos que eu ando mais devagar. Se nessa caminhada tem momentos que eu quero até parar, mas o Espírito de Deus bate nas minhas costas e diz, Cláudio, ainda falta alguns quilômetros. Ei, quando você quer parar e o Espírito Santo bate nas suas costas e fala, ainda falta um pouco. Você tem que andar um pouquinho mais. Aí você fala, Senhor, mas eu estou tão cansado, Senhor, já não tenho força. O Senhor diz, eu vou te dar força. Vai, mais um pouquinho, tem mais um pouco para você. O Espírito Santo começa a conversar com você e fala, olha, você já viu que você já passou? Olha que você já venceu. Aí agora isso aí é fácil, vai em frente. Eu estou com você, vamos lá, vamos juntos, vamos lá. Agora eu vou te ajudar nessa caminhada. E você vai em frente, continua, e vai indo. E é o que Josafá vai falar, Deus, nós não temos força. Nós somos fracos. Não temos como lutar contra esse povo que vem contra nós, porque eles são grandes, nós somos pequenos.
Porque eles são fortes, nós somos fracos. E também, Senhor, nós não sabemos o que fazer. Além de ser fraco, eu não sei mais o que fazer, não tenho o que fazer. Irmão, aqui é o maior ingrediente para Deus agir. Quando Deus encontra alguém que se diz fraco e não sabe o que fazer, é a hora que Deus entra para agir. É a hora que Deus diz, então agora deixa comigo, porque é eu quem vou fazer. Você está fraco e não sabe o que fazer. Eu não sou um herói da fé, eu não sou um super crente. Por vários momentos na minha vida, essa é a minha oração. Por vários momentos na minha vida, eu já fiz essa oração de Josafá muitas vezes. Muitas vezes eu já orei como Josafá, Senhor, estou fraco, não sei nem o que fazer. Mas o Senhor vem e fala, eu vou te ajudar, eu vou abrir os seus olhos, eu vou te dar força, eu vou te levar adiante, eu vou te ensinar o que fazer, eu vou te dar uma estratégia. É assim que o Espírito de Deus faz. Meu irmão, você acha que eu sou um crente, eu tenho quantos anos que eu estou na igreja? 40 anos, 42 anos que eu estou na igreja. Você acha que em 42 anos, quantas vezes eu já fiz essa oração aqui? Deus, eu estou fraco, não sei mais o que fazer. E sabe ainda, o Josafá não disse, mas o Josafá só disse, estamos fracos e não sabemos o que fazer. Às vezes na minha oração eu acrescento uma terceira frase. Senhor, estou fraco, não sei o que fazer e quero parar. Porque a gente acrescenta, né? Eu quero também parar, chega. Mas o Senhor diz, não é agora. Não é agora. Não é agora. Não é a hora. Agora é hora de andar. Agora é hora de caminhar. Não consegue correr? Caminhe. Não consegue caminhar rápido? Caminhe devagar. Mas não pare. Rei caná, sobiando canta. Não pare. Não pare. Continue a caminhada. Continue a caminhada. Não sabe o que fazer? O Senhor vai abrir os seus olhos. O Senhor vai te dar estratégia. O Senhor vai te mostrar o que você tem que fazer. O Senhor vai colocar no seu coração o caminho certo que você tem que seguir. O Senhor vai colocar a direção certa que você tem que tomar. Mas não pare. Agora, a coisa boa que o Josafá vai dizer é o seguinte, Senhor, a gente é fraco, a gente não sabe o que fazer, nós estamos perdidos aqui, não sabemos o que fazer, só tem um porém, Senhor, a gente está olhando para o Senhor. A gente está fraco, a gente está perdido, mas a gente está olhando para o Senhor. Ou seja, aí você lembra do Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, procurando. De onde vai vir o meu socorro? De onde vai vir o meu socorro? Aí o salmista mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor. O salmista está olhando primeiro para os montes, mas aí a fé dele manda ele olhar um pouco mais para cima. Está olhando para o monte? Olha um pouco mais para cima. Aí ele olha para o céu e fala, meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, meu irmão, se você hoje se encontra aqui na igreja, e se você hoje não sabe o que fazer, se você hoje está fraco e não sabe o que fazer, eu quero dizer para você, coloque os teus olhos em Deus, coloque os teus olhos em Deus, olhe para o teu Deus, olhe para Ele, porque Ele vai te dar uma saída, Ele vai te ensinar o que fazer, Ele vai fortalecer os seus pés. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Mas os nossos olhos estão em Ti. Isso aqui, irmão, é maravilhoso. Isso aqui é o crente de verdade, né? O crente de verdade é esse aqui. O crente de verdade não é esse que crente não fica doente, crente não passa necessidade. Isso não é crente, não. Isso é mentiroso. O crente passa luta, sim. O crente passa necessidade, sim. O crente fica doente, sim. O crente passa luta, sim, passa. O crente é esse aqui. O crente é esse. Senhor, nós não temos força, nós não sabemos às vezes o que fazer, mas nossos olhos estão no Senhor. A gente não vai tirar o olho do Senhor. A gente vai continuar olhando para o Senhor. Nosso olhar está no Senhor. É assim que tem que ser, meu irmão. Em outras palavras, o que o Josafá está dizendo aqui é o seguinte, Senhor, tem uma multidão vindo aí muito grande, a gente é fraco, a gente não sabe o que fazer, mas é o seguinte, a gente não vai ficar olhando para a multidão, não. A gente está olhando para o Senhor. A gente está olhando para o Senhor, porque se a gente olhar para a multidão, a gente desanima. Mas a gente está olhando para o Senhor. Meu irmão, você está olhando para a luta ou está olhando para Deus? Se você olhar para a luta, você vai desanimar. Se você olhar para o problema, você vai desanimar. Porque às vezes o seu problema olha para você e diz, eu sou impossível. Agora, se você olhar para o teu Deus,
você vai ver que o teu Deus pode todas as coisas. Olha só. Olha o que aconteceu. Então veio o Espírito do Senhor, pegou um moço lá chamado Jaziel, e Deus vai usar esse moço e vai dizer o seguinte: dai ouvidos todo Judá, e vocês, moradores de Jerusalém, e também você, rei Josafá, ouça o que o Senhor vai dizer. Aí o Senhor diz para ele: não temais, nem vos assusteis, né? Por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, é de Deus. Então fique em paz, porque essa briga aí não é sua não, é de Deus. Deixa Deus, Deus vai agir. Agora olha que coisa interessante, irmãos, esse texto aqui eu já preguei esse texto algumas vezes, mas quando eu li de novo para pregar hoje, eu vi mais uma coisa aqui, que é o seguinte, olha só, pela manhã, vou seguindo lá no versículo 20, pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecô. Ao saírem, pôs-se Josafá de pé e disse: ouvi-me, Judá e morador de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aí ele diz o seguinte: aconselhou com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabe o que ele fez? Tá bom, vem a multidão está vindo, o exército está vindo marchar. Aí o rei Josafá vai se organizar para ir lá. Como Deus disse, essa batalha não é sua, é de Deus, o Josafá não chamou o exército, porque não vai ter batalha. Eu não vou lutar, para que eu vou convocar exército? Não precisa do exército. Ele convocou os levitas. Pegou os levitas e falou: coloquem as suas roupas de festa, que nós vamos fazer uma festa. E colocaram os levitas na frente cantando com roupa de festa. Sabe o que eles fizeram, irmão? Uma espécie de procissão. Então pôs os cantores na frente, foram cantando. Então um exército vem de lá marchando, um exército vem marchando de lá para matar todo mundo, e daqui o povo de Deus vem cantando. Sabe o que você tem que fazer quando a luta vier na sua casa, na sua vida? Pela fé, o que nós temos que fazer? Temos que cantar. É loucura? Quem diz que ser crente não é ser louco? É ser louco mesmo. É loucura. Cantar, mas não é melhor pegar o exército? Não, vamos levar os levitas. Vamos cantar, põe roupa de festa. Primeiro eles estavam pensando: vamos morrer todo mundo, porque vai matar todo mundo. Um exército desse tamanho, vai sobrar ninguém. De roupa de luto, agora eles estão falando: vamos pôr roupa de festa. Roupa de festa. E eles estão indo na frente, marchando, com aquela roupa de festa, cantando. E qual é o cântico deles? O que eles vão cantar? Olha o que eles vão cantar. O cântico deles é: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eles vão cantando. E tendo começado a cantar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e Moabe. E os montes Seir, que vieram contra eles, e foram desbaratados. Minha irmã, olha só o que eu vou te dizer aqui, baseado nesse texto. Quando alguém liga para você, te dá uma notícia ruim, você desliga o celular ali e começa a chorar por causa daquela notícia ruim. Você diz: meu Deus, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, estou fraco, já estou com essa luta há tanto tempo, estou lutando nessa questão há tantos anos, nunca resolveu. Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Comece a cantar. Comece a louvar Ele. Louve a Deus. Louve a Deus. Louve a Deus. Comece a louvar a Deus. Porque quando você estiver louvando a Deus, Deus vai lutar a sua luta. Deus vai lutar a sua batalha. Mas louve a Deus. Louve a Deus. Às vezes as pessoas pensam que Deus recebe louvor, né? Quando vão gravar CD, faz aquelas coisas todas lindas, maravilhosas, aquele show, né? Tudo preparado, equipamento melhor que existe, as pessoas com voz perfeita, back vocal, tudo instrumentista profissional. Esse é o louvor que Deus recebe. Às vezes o louvor que Deus recebe é que a pessoa que está louvando está com a barriga na pia, lavando uma louça. E a água sai da torneira e a lágrima escorre no rosto. A lágrima sai da torneira e a água sai da torneira e a lágrima sai do rosto. E ali Deus está recebendo aquele louvor. Deus está recebendo aquele louvor. É bom porque enquanto você
adora a Deus, também faz a tarefa de casa. Aí você termina com a louça lavada e o coração cheio da presença de Deus. Então é assim mesmo. Esse é o louvor que Deus ouve. É esse o louvor que você dá a Deus. É esse o louvor que Deus fala para você, continue dando. Se as pessoas falarem, não cante não que você tem voz feia, repreenda em nome de Jesus e continue cantando, porque Deus não é The Voice, não. Deus não é concurso de música. Deus é um Deus em espírito e os seus adoradores têm que adorar em espírito e verdade. Se você está adorando em espírito e verdade, pouco importa que tom que a sua voz está. Importa é a presença de Deus que o seu coração está ou não. Então, quando eu começo a louvar, irmão, como é difícil cantar. Essas irmãs que gostam de cantar na sua casa os hinos, é muito bom quando você está cantando, né? As irmãs, quando fazem limpeza, fazem alguma coisa, eu também, quando vou fazer alguma coisa, gosto de pôr um hino para ouvir. A gente quer ouvir um louvor e vai cantando e vai fazendo as nossas tarefas. Mas você já percebeu como é difícil a gente cantar quando a gente está passando uma luta? Parece que as palavras não querem sair, né? Você fala, vou cantar um hino. Aí você pensa assim, vou cantar um hino de alegria. Ah, mas eu estou triste. Eu vou cantar um hino de bênção, mas eu estou sem a bênção. Aí você escolhe um repertório e não dá. Aí você vai cantar um hino, você não tem disposição, você não tem força. Tem que cantar pela fé. Cantar pela fé. Tem que cantar pela fé, irmão. Sabe por quê? Olha só. Além desse mundo físico, existe um mundo espiritual. E Satanás, ele quer nos ver realmente triste. Ele quer nos calar. Ele quer nos calar. Então você tem que cantar. Cantar para mostrar para o inferno que você não desanimou. Para mostrar para o inferno que você vai louvar ao seu Deus em qualquer circunstância, em qualquer condição. Você vai louvar. Aqueles 3 moços, Mesaque, Sadraque e Abednego, quando foram lançados dentro daquela fornalha, com certeza eles entraram naquela fornalha louvando a Deus. Eles não entraram gritando, ai, ai, não, eles entraram louvando a Deus. Louvando a Deus. Então louve ao teu Deus. Louve ao teu Deus. E eles então começaram a cantar. O Senhor entrou no meio daqueles exércitos e eles foram desbaratados. Eles foram vencidos. O seu louvor traz a ação de Deus para a sua vida. O seu louvor traz a bênção de Deus para a sua vida. O seu louvor é importante para desbaratar os exércitos do diabo, do maligno. O seu louvor tem poder de chegar à presença de Deus. O seu louvor exalta e engrandece o nome de Deus. O seu louvor alegra o seu coração também. O seu louvor é uma profecia da sua boca de que o Senhor vai te abençoar, de que você vai sair dessa situação. Então, aconteça o que acontecer, não deixe de louvar ao teu Deus. Louve ao teu Deus, louve ao teu Deus. Roupas de festa, louvor em primeiro lugar. Vamos louvar. Ao invés de lutar, vamos cantar. Ao invés de prantear, vamos louvar a Deus. Vamos cantar a Deus. E que coisa maravilhosa. Assim, quando vai terminar o texto lá, olha o que vai dizer no final, para a gente encerrar aqui. No final diz assim, ao 4º dia, se ajuntaram no vale da... eu vou ler aqui só para você ver como que essa história termina. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, porque eles se mataram entre eles. Tendo Judá chegado... Eu vou ler aqui o 24. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos e que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Então o exército veio de lá marchando para lutar pelo vale. O povo de Deus veio daqui cantando. Quando o povo de Deus chegou no ponto que dava para ver o exército, olha aí o exército. Quando eles olharam, só tinha gente morta. Não tinha um soldado vivo. Não tinha um soldado vivo. Porque enquanto eles vieram cantando, o anjo de Deus veio de lá trabalhando e matou todo mundo. Quando eles chegaram na ponta do monte, que eles viram um vale, todo mundo morto. Qual foi o trabalho deles? Desçam, recolham os despojos, recolham o que tiver valor, vamos levar embora. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale da bênção, onde louvavam ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale da Bênção até o dia de hoje.
Irmãos, olha que coisa maravilhosa. O diabo traçou um plano e disse: vamos matar o povo de Judá nesse vale. O diabo traçou um plano, chamou os moradores do Monte Seir, chamou os filhos de Amon, chamou os filhos de Moabe e disse: vamos matar o povo de Judá nesse vale. E o diabo colocou: esse vale vai ser o nome do vale, Vale da Morte, porque lá o povo de Judá vai morrer. Vamos matar todo o Judá nesse vale, é o Vale da Morte. Mas o que Satanás denominou Vale da Morte, Deus pôs o nome Vale da Bênção. Ei, canta na braçurianda nebra canta. O que era por Satanás o Vale da Morte, Deus transformou no Vale da Bênção. Aquilo que o diabo trama para te matar, Deus reverte para te abençoar, porque Ele é Deus. E o vale que seria o Vale da Morte, até hoje é chamado de Vale da Bênção, porque lá Deus matou os inimigos e deu vitória ao seu povo. Eu quero terminar dizendo para você, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, esse problema que você traz no seu coração, na sua vida, esse problema que sempre foi um problema grande para você, que sempre foi usado para te humilhar, esse problema que sempre foi o problema da sua humilhação, Deus vai transformar esse seu problema numa bênção na sua vida, e o que o diabo planejou para ser a sua derrota, será o maior testemunho da sua vitória. Será o maior testemunho da sua vitória, porque Deus vai mudar a situação, porque Deus mudou a situação. O que era para ser o Vale da Morte de Judá, agora é o Vale da Bênção. E eles venceram sem desferir um golpe, sem lançar uma flecha, sem lançar mão da espada. Eles venceram louvando, louvando. O diabo se levanta contra você, usa uma pessoa, não diga um monte de palavrão, não xingue a pessoa, não faça isso não. Se retire dali da confusão, não entre na confusão. Crente não briga, viu? Quem tem razão? Crente não briga. Tem uma briga? Sai da briga. Se recolha. Vá louvar teu Deus. Eu vou brigar com você. Não, comigo você não vai brigar. Saia da briga. Vai louvar o teu Deus. Vai louvar o teu Deus, porque o teu Deus te dará a vitória. Por fim, vieram para Jerusalém com os alaúdes, harpas, trombetas da casa do Senhor. Veio por parte de Deus terror sobre todos os reinos daquelas terras, e ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. A vitória que Deus deu para eles não foi uma vitória localizada, não. Foi uma vitória definitiva. Porque, irmão, depois que isso aconteceu, correu uma notícia que, olha só, correu uma notícia em volta nos outros povos. Olha só, 3 povos se juntaram para matar o povo de Judá, e o Deus deles matou todo mundo. Aí os outros reis disseram: o quê? Nunca vou me levantar contra esse povo. Eu não vou contra esse povo, porque eles têm um Deus muito poderoso. E com isso, o reino de Josafá teve paz por todos os lados. Eu termino dizendo para você isso, que na sua casa, quando o Senhor transformar essa situação, você vai ter paz por todos os lados. Você terá paz por todos os lados. Decantuita raçome declamas. Quando o vale da morte for revertido por Deus em vale da bênção, você terá paz por todos os lados. Por todos os lados. Amém? Você terá paz por todos os lados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.